Eu gosto muito de jogar truco. Você gosta, Sandro? Eu tenho um problema em casa, que minha noiva gosta de truco, só que assim, ela deixa de ser uma pessoa normal quando ela joga. Então é um assunto proibido. Mas, tipo Vira assim, briga competitiva. Mas deixa eu entender. Eu tô pensando em uma carta, o jogo já terminou. Mas assim, ela faz maço? Ou seja, ela pronta nas cartas? Não, ela joga muito bem. Íntegra. Ah, ela joga bem. muito bem, numa velocidade que assim... Você não acompanha? De jeito nenhum. Mas agora tem o Dendê, você pode fazer dupla com ele. Não, tô fora. Eu saio de casa na hora que ela joga. Caramba, Débora Alfano gosta de jogar alguma Você acredita carta? que eu não sei jogar truco? Mas sabe algum jogo? Ah, sim, Qual? outros de baralho. Buraco, Buraco, eu não gosto. tranca, Minha mãe sei ama lá. buraco. Minha mãe Mexe, adora mexe. jogar buraco. Eu acho o jogo mais chato do mundo. E os meus filhos gostam de jogar buraco por causa da minha mãe. Então jogam com a avó. Mas eu fico longe. Eu não acho um jogo chato, demorado, cansativo. Mas enfim, você tem algum jogo de baralho que você gosta. O jogo de baralho ele tem uma característica. Você abre um as e lá é um as. Você abre o 2 é o 2. 2 de paus é 2 de paus. Né? Não tem essa. Claro. Eu não estou falando de ilusionismo, eu não estou falando daqueles mágicos, né, que pegam o baralho e eles conseguem fazer coisas inacreditáveis. Mas não fazendo maço no truco, leia-se, não roubando no truco, não roubando nas cartas. As cartas, elas vêm impressas, você compra aquele pacotinho, tem 4 naipes, cada naipe vai de asa a rei, ou como você queira, ou de 2 a asa, aí pouco importa. E não dá para jogar, não dá para você abrir uma carta e depois que você abre a carta, tá todo mundo vendo que é sei lá, um 3 de espada ou um 4 de ouro, você fala assim, não, isso aqui é um 5 de paus. Não dá, você não pode dizer de uma carta aquilo que a carta não é. Por que eu tô falando isso? Porque o governo brasileiro, ele joga um jogo de baralho e que ele decide qual é a carta que foi virada depois que ele virou. Ele faz maço, ou seja, na hora de embaralhar, ele faz de um jeito esquisito, que não é muito correto, e depois que ele abre a carta, ele quer que você acredite que aquela carta é o que ele diz que é, não o que está todo mundo vendo. Então, o governo brasileiro tomou posse, este governo que aí está, tomou posse e abriu 2023 fazendo truques no orçamento. Criando regras que não param em pé. A começar pelo arcabouço fiscal que não para em pé. Estabelecendo um aumento real de despesa. Reindexando o que já tinha sido desindexado. Entrou com uma PEC criando uma despesa monumental no primeiro ano. Para o primeiro ano, para fechar as contas. Tudo no discurso da salvação nacional. Aí monta um orçamento que não para em pé. Entra em 2025 sabendo que o orçamento não iria fechar. Mas sempre dizendo que estava tudo bem. Sempre dizendo que estava tudo tranquilo. As entrevistas do ministro da Fazenda sempre falando, está tudo bem, está tudo tranquilo. Tanto não é verdade que está tudo tranquilo, e todo mundo vendo o 4 de ouro, e o governo vem dizendo que é um 5 de paus. Aí você vê o que aconteceu. Se tivesse tudo tranquilo, não teria que fazer um aumento de impostos. Se tivesse tudo tranquilo, não teria que fazer a barbaridade que o governo fez, que foi aquele aumento do IOF, lançando mão de um tributo que é regulatório, ao arrepio da lógica e das relações institucionais, porque pegou um tributo que é feito só para fazer ajustes de mercado, foi lá e meteu na sociedade um aumento de carga brutal para poder arrecadar e cobrir o buraco que ele sempre soube que existia, mas fingia que não existia. E mostrava cartas que não eram as cartas que a gente estava vendo, sugerindo e nos tranquilizando como sociedade. Aí o Congresso falou, não, assim não, a gente convive com o desajuste, a gente sabe o que é desajuste, a gente patrocina e promove o desajuste. Então aí as emendas ao orçamento para provar que o Congresso Nacional não tem um problema filosófico com a despesa irresponsável. Gosta de uma despesa irresponsável. Mas, no entanto, assim não dá. Assim não dá. Aí começam as reuniões, o presidente da República tira o corpo fora,
fala que isso é coisa do Haddad. O Haddad começa as reconversas com o Congresso Nacional, usa um verbo que não faz o menor sentido. O Haddad criou, não é que ele criou, mas ele repete sempre um verbo que é o verbo calibrar. Precisamos calibrar as despesas, calibrar o IOF, calibrar. Esse final de semana meu pneu furou. Calibrar é o que você faz depois que o pneu furou. Você tem que consertar para depois calibrar. Não existe negócio de calibrar. Tinha um negócio que não existia, eles foram lá e criaram. Agora eles desmontaram o que eles fizeram um pedaço para fazer uma outra coisa que é um despropósito. Se você trocar um problema por outro, chama de calibrar. Não tem calibrar, recalibrar, não existe isso. O que existe é, temos um orçamento que não é funcional. Temos um governo que não é preocupado em dar funcionalidade ao orçamento. O governo convive com as suas distorções tranquilamente, porque o combate à distorção orçamentária, e o orçamento é a base de funcionamento do governo, o combate à distorção orçamentária significa enfrentar as corporações, enfrentar os eleitores, e o presidente da República e esse governo não quer. Porque se a eleição está difícil, imagine fazendo a coisa certa, que é arrumar o país. E arrumar é fazer faxina. E faxina, se você entra no meio da faxina, a casa está uma bagunça. Você tem que esperar acabar a faxina para ver como é que a casa fica e a casa fica arrumada. Então o governo prefere 1000 vezes ficar brincando com um baralho de cartas que ele decide quais são os números e os naipes conforme ele vai abrindo, mesmo que a sociedade esteja vendo que está tudo errado, que não é verdade. É uma coisa inacreditável. O festival de distorções é uma coisa inacreditável. Se pegar o estoque de benefícios fiscais do governo, o Bruno Caraza fez um trabalho importante sobre isso. Se pegar de 2019 para cá, que as despesas fiscais foram aumentando com os benefícios, saiu de 2,8% do PIB para 4,7% do PIB. E ele fez uma análise dos benefícios fiscais e descobriu o seguinte: mais de 60% dos benefícios fiscais não tinham prazo para acabar. Então você começa um benefício fiscal e não acaba nunca. 65% não tinha uma atribuição de órgão para poder fiscalizar o uso do benefício. E 80% não tinham contrapartida. Não tem contrapartida. Então vão gastando benefícios que são centenas de bilhões e centenas de bilhões e o governo não vai visitar, calibrar, recalibrar, esse verbo que o Haddad usa, que é um horror. Não vai. Aí o governo fala, não rolou o IOF? Não. Então a gente calibra, reduz o que a gente ia tomar da sociedade na forma de IOF e vamos tomar de LCI, vamos tomar de LCA, vamos tomar de debênture incentivada, vamos tomar de CSLL, pouco importa onde ele vai tomar. Aí você pega e olha o cenário e vê o seguinte, o que o governo está dizendo para a sociedade é, nossas despesas são intocáveis. São intocadas, isso não tenha dúvida, mas são intocáveis. Nós não podemos mexer. Então a gente não tem a menor ideia de por que o Fundeb, por exemplo, que é um fundo complementar de despesas de educação do governo federal para recompor e dar uma certa harmonia às despesas de educação, por que o Fundeb cresce tanto? Por que o Fundeb subiu uma barbaridade? O Fundeb que hoje põe um complemento federal de 56 bilhões de reais. Será que precisa de 56 bilhões de reais? Será que os estados, municípios e Distrito Federal que gastam 270 bilhões de reais por ano com ensino fundamental, básico, estão gastando direito? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu não tenho a menor ideia é uma coisa. O governo não tem a menor ideia, os governos não têm a menor ideia, é outra completamente diferente. E os governos não têm a menor ideia. Na área da saúde, não têm a menor ideia se o SUS funciona dentro de uma lógica de custos razoável. Não tem a menor ideia. Então as despesas obrigatórias, que representam 95, 94, 96, pouco importa, do total de gastos, tirando o salário,
vários dos quais acima do teto, quando se olha o agregado, mas sempre são na forma de pagamento, da forma de indenização e atrasados, mas tirando o salário e outros custos, repasses constitucionais, embora o Fundeb seja um repasse constitucional, o que a gente tem é a aceitação, né, de que as despesas do governo são intocáveis. E não são. Então, um governo sério, um governo comprometido com o cidadão, iria falar: será que eu, como governante, gasto o dinheiro da sociedade de uma forma honesta? E honesta não é não roubar, honesta é zelando pelo melhor uso do dinheiro das pessoas, sabendo que cada real que a gente toma da sociedade na forma de imposto é um real que tem que ser tratado com um respeito absoluto. Será que a gente tem isso hoje no governo? E aí eu me refiro a todos os governos, mas é esse governo que resolveu meter mais uma grana para dentro, porque disse que não dá para gastar, que o orçamento não fecha. Não fecha por causa disso. Será que nós não temos 10% de despesas cortáveis no governo? Não estou falando de salário. Não tem 10% de despesa cortável no governo? Será que o auxílio-doença, que aumentou de 27,2 bi em 2022 para 34 bi em 2024, será que está tudo bem com ele? Será que realmente não tem nada para olhar aí? O governo diz que não tem. O governo não se curva a essa realidade, o que é uma coisa maluca. Se a gente olhar as despesas do governo de todas as formas, a gente vai ver barbaridades. Eu me refiro, por exemplo, ao Bolsa Família, que merece uma visita, ao BPC, que merece uma visita, seguro-defeso, auxílio-doença, aposentadoria rural. Tem uma série de coisas. O governo ele fica jogando dinheiro de helicóptero e chupando dinheiro com um aspirador de pó. Então ele puxa com o aspirador de pó da sociedade e depois solta de helicóptero. É legal isso? É justo isso? E aí faz uma reunião com a Câmara e com o Senado com a maior seriedade, como se tivesse ali a resposta. Arrancar mais dinheiro da sociedade é a resposta. É disfuncional, orçamento disfuncional, resultado de um governo disfuncional. De um governo que não para olhar e respeitar a sociedade. Por que roubaram o INSS? Porque o governo trabalha para as entidades, em vez de trabalhar para o aposentado. Quem falou que o INSS tem que ajudar as entidades a tomar dinheiro do associado, do aposentado, tornando os associados, facilitando? Por que tem que facilitar? Quanto que o governo ganhou para facilitar? Não ganhou R$1 para facilitar? Oficialmente, né? Figuras do governo podem ter ganho dinheiro e já tem sinais de corrupção clara nessa história. Mas por que o INSS trabalha para as entidades? Por que o governo trabalha para as corporações? Por que o INSS não trabalha para os aposentados? Por que o governo não trabalha para o cidadão? O cidadão é o trouxa que paga a conta, que depois a cada 4 anos vira eleitor, outro trouxa. Porque eles vão mentir para o eleitor do mesmo jeito que mentem para o cidadão. Como mentem para o contribuinte, as nossas entidades, né? Nós somos cheios de entidades, nós somos pessoas, viramos contribuintes, cidadãos, viramos eleitores. E sempre alvo de mentira. As mentiras que esse governo conta é inacreditável. A primeira é sugerir que estão trabalhando pela sociedade. Não trabalham pela sociedade. Trabalham para abastecer os seus grupos de interesse. Trabalham para não ter problema e não ter ruído. Trabalham pela eleição de 2026. Ah, mas a oposição também trabalha. Todos trabalham pela eleição de 2026, como trabalharam pela de 2022, como trabalharam pela de 2018. Mas não pode trabalhar para o cidadão? É proibido? Está escrito em algum lugar no plano de governo desse governo, no plano de promessa de governo desse governo? Nós não vamos trabalhar pelo cidadão, nós vamos prejudicá-los porque nós estamos sendo prejudicados. 35% de carga tributária é prejuízo para a sociedade. Não é razoável que um país como o Brasil precise de tanto dinheiro para trabalhar. Não é razoável. Não é razoável acreditar que todo mundo que recebe o Bolsa Família do jeito que recebe precisa receber. Não é razoável.
Por tanto tempo, menos razoável ainda. É evidente que tem onde cortar. É evidente que tem onde cortar no SUS. É evidente que tem onde cortar na educação. E não é cortar no salário dos professores que ganham mal. Mas é desenvolver métodos usando a tecnologia, a inteligência artificial, todos os benefícios que a tecnologia oferece para a sociedade para reduzir o custo. Mas não. Cadê os protocolos e procedimentos para a gente saber onde é que dá para acertar, onde é que dá para melhorar, onde é que dá para a gente atingir um padrão de excelência? Cadê os benchmarks? Cadê a gente procurando referência internacional ou as boas práticas dentro do Brasil para poder transformar esse país num país civilizado? Não tem! Então, quando o seu Fernando Haddad, quando os governantes, quando esse Rui Costa sai falando, Gleisi Hoffmann, essa turma toda sai falando, a única pergunta é: sério mesmo que você acredita nisso? Sério mesmo que você acredita que faz o melhor pelo Brasil? Sério mesmo que tudo que você faz é o melhor que você pode fazer? Você realmente acredita que não há nada no seu ofício que possa ser feito com mais cuidado, com mais atenção para respeitar o cidadão brasileiro? Você realmente acredita que está fazendo um trabalho digno e honesto e íntegro pelo país? Não estou dizendo que você está roubando. Mas você está roubando o meu tempo. Você está roubando o tempo da sociedade. Está tirando da gente o tempo de enriquecer. Está tirando da gente o tempo de progredir. Está adiando o nosso compromisso com o sucesso. Impedindo que o Brasil aumente a renda per capita. Atrapalhando o avanço nacional. Reduzindo a chance da gente enfrentar os verdadeiros males nacionais. Por exemplo, segurança pública, onde não sobra dinheiro para coisa alguma, onde não tem arranjo, não tem arrumação, não tem nada. Então, o que a gente viu de ontem para hoje foi um show de horrores. Foi um horror ver o Fernando Haddad eliminando alguns dos tributos que ele havia aumentado, substituindo por outros. E a discussão sobre corte de gastos é fake. Não veio nada. Veio promessa de discussão, não estaremos discutindo o envio do homem para a Lua, que não vai sair nunca. Ah, por 2026, por causa da anterioridade, da anualidade, o diabo que o carregue. Só que 2025 nós vamos à breca, porque é de novo, enfia um freio de arrumação. Quando uma pessoa vai fazer um investimento de qualquer valor, pessoas de qualquer padrão de renda, elas olham para o cardápio de investimentos e são orientadas a colocar dinheiro aqui, não ali, porque esse aqui dá este retorno, aquele lá dá outro retorno, a gente vai e faz os investimentos todos, bota aqui, bota ali, não importa onde que se coloca o dinheiro. Dinheiro é o resultado do trabalho. Aí o governo vem e troca todas as tributações, é o que eu estou falando sobre as cartas. Ele vai lá e embaralha tudo de novo. Ah, eu não gostei das cartas que saíram, eu vou lá e embaralho tudo de novo e redistribuo as cartas do jeito que eu quiser e mentindo, dizendo que o 3 de ouro é 4 de paus. E vai lá, onde você achava que ia ter um determinado retorno, passa a ter outro. E diz que isso é justo, é honesto. Estamos fazendo um ajuste, um alinhamento, recalibragem, como gosta de falar esse Fernando Haddad. É um vexame. É a desmoralização da cidadania. Não é a desmoralização do ministro da Fazenda, que esse aí já perdeu muito. As pessoas já não acreditam mais no que ele diz. Mas o problema é o rebaixamento da cidadania. É qualquer um, quando não tem o que fazer, vai e dá um tapa na gente, na cara. Eu não estou fazendo nada, eu vou dar um tapa na cara da sociedade. Sob o argumento que está protegendo a sociedade. Não, quem paga menos, quem ganha menos tem que pagar menos, quem ganha mais tem que pagar mais e tal. O discurso é bonito, mas a prática é torta, a prática é nefasta. Porque quem ganha mais é o governo. Então, se o governo ganha mais, como é que ele, se é o cara que mais ganha, quanto é que o governo está pagando para a sociedade, devolvendo para a sociedade? E diz que está fazendo um trabalho de excelência. Está mesmo. Realmente o governo fez uma investigação sobre seus gastos? É irritante o que está acontecendo. É desonesto o que está acontecendo. Eu não sei qual é a sua opinião, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Não sei se está certo, se está errado, não sei se você concorda, mas é o que eu penso a respeito desse assunto.